Graças a Deus. Lucas capítulo 23, em memória do Senhor. Então todo o conselho dos principais líderes do povo judeu levantou-se e conduziu Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, alegando: encontramos este homem subvertendo a nossa nação, inclusive proibindo o pagamento de impostos a César e se dizendo Messias e rei. Diante disso, lhe interrogou Pilatos: És tu o rei dos judeus? Replicou-lhe Jesus: De fato é como dizes. Então Pilatos declarou aos chefes dos sacerdotes e às muitas pessoas reunidas: Não vejo neste homem motivo algum para acusação. Todavia eles insistiram cada vez mais, exclamando: Ele amotina o povo, pregando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Ao ouvir isto, Pilatos quis saber se aquele homem era de fato galileu. Ao ser informado que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe enviou. Assim que Herodes viu a Jesus, expressou grande satisfação, pois havia muito que desejava conhecê-lo, por ter ouvido falar sobre sua fama. Tinha também expectativa de vê-lo fazer algum sinal. Herodes, aquele que encarcerou e mandou matar João. De muitas maneiras o questionava. Jesus, entretanto, nada lhe respondia. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com grande eloquência. Porém, Herodes, assim como os soldados, acabaram por ridicularizá-lo e zombar dele. Obrigaram-no a vestir-se com uma capa de aparente realeza e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos, que viviam em clima de inimizade, firmaram um pacto de reconciliação. Isso mostra, a reconciliação pelo sangue do Cordeiro. Graças a Cristo Jesus, a paz. Até entre os homens, de paz e para os que não tinham paz. Então Pilatos, convocando os chefes dos sacerdotes, todas as demais autoridades judaicas e o povo, ponderou-lhes: Entregaste-me este homem como amotinador do povo. Todavia, tendo interrogado na vossa presença, nada constatei contra ele dos crimes de que o acusais. Tampouco Herodes encontrou alguma falta nele, pois nolo mandou de volta, e não existe nada digno de morte realizado por ele. Portanto, após submetê-lo a açoites, libertá-lo-ei, pois, conforme a tradição, ele deve dar liberdade a um detento judeu por ocasião da Páscoa. Essa palavra é incrível. Por causa da Páscoa, então é concedido perdão do pecado, A Páscoa é algo que vem trazendo, então, a Páscoa, que era realizada, aquela cerimônia, já apontava, assim, para a libertação, para a benignidade, onde, mesmo que o cara cometeu o crime, o indivíduo, a pessoa, o ser, cometeu um ato contra a realeza, pela bondade do Pai, que é eterno, de Deus, é dado pelo comer da Páscoa a liberdade, Então isso aconteceu. Cristo é o corpo, E por aqueles que comem da Páscoa recebem liberdade e deixam de ser cativos e prisioneiros dos feitos. E a carne é o Espírito Santo de Deus, a luz, a qual Deus entrega aos filhos da graça para que comam e por Jesus Cristo vivam e fiquem então vivificados pela luz da vida de Deus, que é Deus. O Pai faz isso pelo nome do Filho, para que todo aquele que coma adore ao Santo, ao satisfazer-se a fome e necessidade de vida. Adorem a Jesus de Nazaré e a Deus. Contudo, todo o povo gritou a uma voz: Acaba com este, solta-nos a Barrabás. Ora, Barrabás havia sido condenado, estava na prisão por causa de uma rebelião na cidade e por ter cometido um assassinato. O povo disse: Acaba com esse e solta Barrabás. Mas na Páscoa
foi assim que Deus o fez necessário, porque somente pelo sacrifício de Cristo haveria soltura de todos aqueles que dele se alimentam. Então, não poderia ser pelo sacrifício de um criminoso, e nem acabar com um criminoso poderia trazer vida às pessoas, mas ao consumarem o sacrifício de Cristo, ele que jamais acaba e tem fim, o Espírito dele reinava e reina agora sobre nós. Então isso vinha a indicar o que é a Páscoa. Ora, Barrabás havia sido condenado e estava na prisão por causa de uma rebelião na cidade e por ter cometido um assassinato. Ou seja, todos aqueles que se dizem pastores, bispos e que se disseram criminosos e agora são novos convertidos, mas ensinam como você agir para chegar ao reino dos céus, porventura não são como Barrabás? Pois somente o Cristo, o Filho de Deus, é o que ensina a todos e pelo sacrifício dele se pode viver. Ou seja, só pelo vivo, pelo santo e pelo limpo se encontra vida, limpeza e santidade. Então são aperfeiçoados pelo nome do Senhor Jesus e não pelo feito da carne do homem. E é o Senhor que os transforma e os guia às boas ações e os transforma e os regenera. E não há homem algum que possa indicar que pelos seus feitos alguém seja liberto. Mas então o Espírito de Deus é quem transforma, e vivificados sois pelo santo e genuíno Espírito daquele que esteve no tabernáculo, Jesus de Nazaré. Mas Pilatos desejava soltar a Jesus e voltou a argumentar com a multidão. Eles, entretanto, gritavam ainda mais: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, declarou ao povo: que mal fez este homem? De fato, motivo algum encontrei contra ele para condená-lo à morte. Sendo assim, depois de açoitá-lo, soltaram-o-ei. Mas a multidão reivindicava insistentemente aos brados que ele fosse crucificado, e o clamor do povo prevaleceu. E assim Pilatos resolveu dar-lhes o que desejavam. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por causa da rebelião que causara e do homicídio que cometera, mas por quem clamava o povo, Mas por quem clamava o povo, e interrogou Jesus à vontade deles. Então o retiraram dali enquanto o levavam. Agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e jogaram a trave da cruz sobre seus ombros, obrigando-o a carregá-la a caminhar atrás de Jesus. E uma grande multidão seguia ele, inclusive muitas mulheres que choravam e pranteavam em desespero. Essa palavra de Simão não é que alguém ajudou Jesus a levar a cruz, porque alguém ajuda Jesus a levar as almas.